Olá. Participando das manifestações que aconteceram neste domingo, eu vi alguns pedindo a intervenção militar. Independente se eu sou a favor ou contra, e eu sou a favor, acho que os militares não devem intervir e vou dizer por quê. Quando em 64 o governo militar foi instaurado, imediatamente foi fechado o Congresso, deputados e senadores foram para casa. Naquela época, alguns foram para a cadeia. Alguns justos, outros injustamente presos. Mas foi feito em 64 o que hoje nós, a maioria dos brasileiros, gostaria que fosse feito. Fechar o Congresso, prender não uns, mas muitos desses parlamentares que respondem a processo por corrupção, desvio de verba pública. Gente safada, que se prevalece do cargo apenas para roubar. Mas, voltando aos militares, eles impuseram uma Constituição, estabeleceram a República Federativa do Brasil, governaram por 16 anos, pouco menos ou pouco mais, um ano a mais do que durou a ditadura de Vargas, que foi 15 anos, depois Vargas ficou mais 3 anos, o total de governo Vargas foi 18. Os militares, eles fecharam o Congresso, caçaram e prenderam políticos, entre eles José Dirceu, José Genuíno, e acabaram com a infinidade de partidos que existia na época. Tudo isso que nós desejamos hoje, os militares fizeram em 64. Então, esta corja de políticos e péssimos administradores públicos que temos hoje é culpa nossa, da nossa geração. Fomos nós quem colocou esses saqueadores no poder. Esse comportamento desvirtuado não é um problema de educação. Durante o governo militar, tivemos educação moral e cívica. As escolas davam aula de educação moral e cívica. Essa geração toda de políticos teve aula de moral e cívica. Então o problema não foi a educação. O problema não é a educação. O problema é caráter. Caráter vem do lar, vem do berço, vem da família. É de caráter. Como é que podemos explicar, para ficar um exemplo só aqui no meu Paraná, como explicar que auditores fiscais que fizeram concurso público, concurso superior, muitos deles com pós-graduação, então são gente estudada, resolvem roubar o erário e pior ainda, pior do que roubar, eles favorecem empresários vagabundos e ladrões, subornando-os e fazendo com que eles paguem milhões de reais de propina para não pagar muitos milhões em impostos. Estes mesmos empresários, que são subornados, são bandidos, eles depois vão lá para o mercado fazer competição desleal com os verdadeiros empresários que levam este país nas costas. Esses empresários sérios que estão regularmente instalados, pagam todos os seus compromissos, né? E não são poucos que eles têm com o governo. Como essa quadrilha de fiscais facilitava a vida dessa quadrilha de empresários, eles iam para o mercado com preços menores, qualidades inferiores, enganavam os clientes e mataram. Mataram muitas empresas sérias que não tiveram como competir com estes bandidos. Fiscais, auditores, concurso superior, ganhando mais de 25 mil reais por mês. Bandidos. Não é problema de educação. Isto é falta de caráter. Para continuar, tem muito mais exemplos nesse Brasil, né? Mas para ficar no nosso exemplo aqui no Paraná, tivemos no Hospital de Clínicas professores, professor doutor, concursado, que recebiam dinheiro, 20, 25 mil reais, para trabalhar 40 horas semanais, batiam o ponto, quando batiam, iam embora sem atender um único paciente, roubando o dinheiro público e prejudicando quem mais precisa. Quadrilha, médicos, doutores, professores, quadrilha. Não é falta de educação, é falta de caráter.
Ontem na TV ainda vimos outra quadrilha disfarçada de administradores de hospitais, lá no Rio de Janeiro. Enquanto centenas de crianças morriam, os bandidos ficavam nas suas fazendas e participando de leilão de cavalos, e de potros e de bois. Quadrilha. Nós temos que continuar apoiando o juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal, o promotor, o Deltan Dallagnol, o juiz Odilon Oliveira, que pouco se fala dele, mas ele vive preso num fórum no Mato Grosso, ameaçado por bandidos e traficantes, porque é o cara que mais bandido mandou para a cadeia. Ele vive preso, longe da família, isolado, cercado de seguranças. Essas pessoas que nós temos que valorizar. Temos que valorizar o Ministério Público do Paraná, que está comandando essa operação publicana, que está mandando essa quadrilha para a cadeia. São heróis assim, são paladinos assim que precisamos. São essas pessoas que precisam do apoio do cidadão, nas ruas, no voto e no respeito à República. Nós queremos essas quadrilhas presas, seus bens e de seus descendentes, voltando ao poder público. Depois, aqueles que desejarem ter os seus bens de volta, que provem para os juízes que obtiveram esses imóveis, esse patrimônio, fazendas, carrão, com dinheiro justo e limpo. Os bandidos são poucos, mas são vorazes no apetite de se aproveitar do dinheiro público. Mas nós somos milhões de brasileiros inconformados e vamos fazer a diferença. Mas a mudança tem que começar em nossa casa. Tem que começar na nossa rua. Depois, nós levamos para o nosso bairro. Depois levamos para a nossa cidade, nosso município. E depois nós levamos para o nosso estado e para o Brasil. Mas precisa começar, antes de tudo, dentro de nós. Faça a sua parte. Respeite o Brasil e tenha um excelente final de ano e um excelente 2016.